Em algum momento no passado remoto do ano de 2014, eu me lembro que apresentava a cultura das cervejas a uma pequena plateia presencial e a uma expressiva plateia virtual. Entre variados tópicos, eu falei das flores de lúpulo, sua fragilidade, sua exuberância e seu delicado cultivo. Em linhas gerais, nós sabemos que é uma espécie botânica bastante exigente em termos de contexto ambiental e práticas agronômicas. Alguns particulares cuidados, como por exemplo em relação à luz, umidade, temperatura, resistência a mofos e pragas, dentre outros parâmetros, são sempre muito fundamentais. Até então, as plantações de lúpulo no Brasil eram praticamente inexistentes e ditas inviáveis. No ano seguinte, entretanto, em 2015, uma lindíssima surpresa. Vingavam, quase ao acaso, os primeiros cultivos de lúpulo na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Assim nascia a variedade Mantiqueira, com primeira e tímida safra ainda naquele ano. Sem dúvida, eu vejo esse acontecimento com entusiasmo. Lindos horizontes sensoriais, culturais e econômicos podem abrir-se com os avanços agronômicos e as vontades políticas. Mas atenção, é fundamental perceber a necessidade simbiótica desses dois aspectos, os avanços agronômicos e as vontades políticas. Justamente por essa razão que eu vejo também certa ingenuidade nessa euforia. Eu explico. No ano de 2020, no início da pandemia que ainda nos aflige, eu li uma insinuação do cartunista Caco Galhardo na revista Piauí e confesso que essa charge me paralisou. A mensagem era e é desconcertante. Imaginem uma arena de teatro, duas pessoas conversam sentadas em poltronas da plateia, enquanto alguns atores encenam no palco. Uma pessoa a outra diz: a crise do corona é só um ensaio para a crise do clima. Então vem a resposta: com esse elenco amador aí, não dá. O incrível e lindamente redondo planeta Terra está esquentando. E esse fato deveria colocar-nos bem preocupados, porque a crise do clima deve interferir profundamente no futuro das cervejas no mundo. A mudança climática em curso deve afetar todos os aspectos da gestão de recursos na produção, distribuição e comercialização de cervejas em futuro próximo. E isso não é uma suposição, isso é uma afirmação. Para vocês terem uma ideia mais concreta sobre o tema, atualmente, com bases estatísticas de 2019, os principais estados produtores de cevada nos Estados Unidos são Idaho, Montana e Dakota do Norte. Nesse mesmo país, os principais estados produtores de lúpulo são Washington, sobretudo a região famosa de Yakima Valley, Idaho e Oregon. Todos esses estados estão concentrados na região noroeste, centro-norte dos Estados Unidos. Sendo assim, quase todos esses estados fazem fronteira com o Canadá. Com base nos estudos climáticos das últimas décadas, a previsão é que os Estados Unidos viverão mais e mais a tendência de verões secos nos próximos anos. Portanto, verões com menos chuva, verões com menos água. E aqui meu pedido de desculpas pela redundância, mas creio que seja preciso enfatizar. Menos chuva, menos água. A cevada e o lúpulo
são cultivares bastante susceptíveis à combinação de calor e seca. No caso da cevada, a relação carboidratos-proteínas, por exemplo, pode sofrer grandes variações. Isso pode afetar rendimento em sacarificação, em qualidade de espuma, entre outros importantes indicadores de produtividade e qualidade. Já no caso do lúpulo, as condições de seca podem diminuir significativamente rendimento e intensidade de amargor, sem falar na questão da qualidade de amargor. O clima nessas regiões relevantes para a produção de cervejas nos Estados Unidos está mudando e se deslocando consideravelmente. Com o aquecimento global, o clima favorável a essas plantações tende a deslocar-se para o norte. Ora, ao norte desses estados está o Canadá. Um detalhe quase como obviedade é dizer que as principais regiões produtoras de cevada e lúpulo no Canadá estão concentradas ao sul. Bom, no frigir dos ovos, em um futuro próximo, possivelmente os americanos deverão cuidar com muito carinho da diplomacia junto aos canadenses, caso realmente queiram continuar a produzir cervejas no longo prazo. Percebem? Mas talvez algumas pessoas ainda digam, mas isso é um problema para eles resolverem. Nós aqui, desse outro lado do planeta, não vivemos esse problema. Bom, eu lamento dizer que vivemos esse problema, inclusive em um nível ainda pior. Pelas bandas da América do Sul, a tendência é exatamente a mesma: calor e seca. Mas em um cenário especialmente agravado pelo impacto brutal do desmatamento da região amazônica. E para melhor entender isso, é preciso conhecer as seguintes expressões: quadrilátero afortunado e rios voadores. Considerando que nem todo mundo conhece essas expressões, eu aqui discorro um pouco sobre elas. Quando observamos o mapa global, é interessante perceber que os principais desertos do planeta estão alinhados pelas latitudes médias de 30 graus pelo hemisfério norte e pelo hemisfério sul. Os desertos da América do Norte, do Saara na África e da Península Arábica, por exemplo, estão no hemisfério norte. Já os desertos da Austrália, do Kalahari na África, do Atacama e da Patagônia na América do Sul estão no hemisfério sul. E, gente, isso não é coincidência. Existem embasamentos científicos sólidos que explicam esse fenômeno desértico. Mas vejam que curioso, há uma grande exceção. O chamado quadrilátero afortunado é a única região dessas latitudes médias de 30 graus que não é desértica e fica justamente na América do Sul. De Cuiabá a São Paulo, de Buenos Aires aos Andes. Essa condição de exceção ainda existe graças aos rios voadores. Uma expressão metafórica dada às gigantescas nuvens que carregam um volume colossal de umidade da Amazônia para várias regiões do centro-sul da América do Sul. Os estudos a respeito desse fenômeno mostram uma evidente colaboração da região amazônica nas chuvas do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Em um mecanismo bastante sofisticado, a natureza nos regala a Amazônia como sendo uma imensa usina de serviços ambientais, tanto na irrigação da atmosfera quanto na regulação do clima global. Nesse tanto, vale a pena incluir parênteses aqui para explicar então esse sofisticado mecanismo da natureza. O oceano é fonte primordial de toda a água do planeta. Isso nós já sabemos.
Os ventos levam a umidade do oceano ao continente. Na medida em que avança para dentro do continente, o ar fica cada vez mais seco, naturalmente. Se não houver algum mecanismo especial que mantenha o ar úmido, esse ar fica árido e fim. A natureza nos regala esse mecanismo especial através das árvores. E a Amazônia é poderosa porque tem árvores, uma imensidão delas. As grandes árvores têm raízes profundas que capturam a água do lençol freático e bombeiam a água para toda a sua estrutura. As copas imensas têm numerosas folhas, e sendo essas folhas estruturas fantásticas de evaporação. As folhas liberam partículas que os cientistas chamam de aerosóis atmosféricos, capazes de ajudar a aglomerar gotículas de água para a formação de nuvens. Não fossem os aerosóis atmosféricos, não se estabilizariam as gotículas de água para a formação das nuvens. Uma árvore frondosa chega a colocar na atmosfera 1.000 litros de água por dia. Calcula-se que toda a Amazônia possa colocar na atmosfera 20 bilhões de toneladas de água por dia. Para efeito de comparação, o rio Amazonas, responsável por 20% de toda a água doce que chega aos oceanos do planeta, coloca 17 bilhões de toneladas em um dia. Ou seja, a vazão de água que ascende para a atmosfera é maior que a vazão de água do rio Amazonas. Confesso que esses números sempre me arrepiam. A Amazônia produz umidade para si mesma e também produz o fenômeno rios voadores. Essas nuvens gigantes são responsáveis pela irrigação da atmosfera, o que explica por que cargas d'água a região da latitude média de 30 graus da América do Sul não é desértica. E também pela regulação do clima global, o que explica por que cargas d'água o mundo todo se preocupa com a floresta amazônica. É por essa razão que a região centro-sul da América do Sul é verde, úmida e fértil, contrariando a tendência da região de ser deserto. E muita atenção aos seguintes fatos. 1. Essa região abriga a maior reserva subterrânea de água doce do planeta, o chamado Aquífero Guarani. E 2. Essa região corresponde a 70% do PIB da América do Sul, concentrando riquezas de agricultura, pecuária, indústria e serviços. Gente, isso não é ao acaso. Onde existe água, existe vida e riqueza. Tendo isso em mente, parece sensato, inteligente e estratégico focar em ações de preservação dessas condições climáticas amigáveis, certo? Da mesma maneira, parece sensato, inteligente e estratégico desenhar, articular e incentivar políticas ambientais públicas e privadas nessa direção da preservação. No entanto, a gente sabe que o que está sendo feito se resume a motosserra, correntão e fogo. Tudo o contrário ao que se esperaria de maneira sensata, inteligente e estratégica. O desmatamento na região amazônica simplesmente desmantela a dinâmica dos rios voadores e ameaça alterar as condições climáticas para algo bastante inóspito. Ou seja, estamos assistindo a um país como o Brasil em um terrível suicídio ambiental e econômico.
Estamos assistindo a um país como o Brasil matando a galinha dos ovos de ouro, em um sentido bastante figurado e popular. E vejam, as respostas da natureza não costumam tardar. Sem floresta, sem água. E sem água, nada há. Sem água, sem cevada, sem lúpulo, sem energia, que tá cara, muito cara, agora mesmo, não? Sem água, sem nada disso, muito menos cerveja. Vale lembrar que atualmente as cervejarias modernas apresentam um consumo médio de água na ordem de 2 a 6 litros de água por litro de cerveja produzida. Como referência, esses números avançaram imensamente nas últimas décadas graças aos avanços tecnológicos. Para terem uma ideia, nos idos de 1990 o consumo girava em torno de 10 a 15 litros de água por litro de cerveja produzida. Um avanço imenso, realmente. Apenas reiterar os alertas de especialistas que dizem que se essa tragédia ambiental segue adiante, as respostas da natureza virão mais e mais na forma de uma tristíssima dicotomia: estiagens e enchentes, ora um, ora outro. É isso que a gente quer? Não creio. Mas a gente sabe que existem ferozes interesses econômicos por trás da destruição ambiental, não é mesmo? Muita gente ganha dinheiro com a destruição ambiental. Mas poderíamos ter muito, muito mais riquezas por outro caminho. Certamente esses interesses econômicos não são maiores e mais atraentes que as oportunidades econômicas à frente da preservação ambiental, da preservação de minimamente 6 tão variados e riquíssimos biomas desse país: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Pampa. Sendo bastante pragmática e quase nada romântica, se isso me é possível, sabe-se que o movimento capitalista impera. Mesmo que haja um imperativo moral, o que realmente move o mundo é o imperativo legal, que tem obrigado corporações e estados a assumir responsabilidades nesse assunto. As corporações estão sendo progressivamente pressionadas pelo mercado de consumo a tomar frente nas questões de sustentabilidade e responsabilidade social. E se não o fazem, perdem negócios. Para alcançar a viabilidade, as corporações passam a pressionar estados com a força dos impostos pagos por essas mesmas corporações. E assim, uma imensa engrenagem em que deveríamos ser nós, agentes pensantes, comunicantes e transformadores, se revela. Por isso é tão importante nosso ativismo. Vocês já ouviram falar da sigla em inglês ESG? Iniciais das palavras Environmental, Social and Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança. Eu recomendaria observar e até mesmo se aprofundar nessas obrigações corporativas assumidas pelas principais companhias do mundo. Basicamente, são padrões de gestão que visam alcançar as metas de desenvolvimento sustentável, em inglês Sustainable Development Goals, os SDGs, desenhadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, em que empresas e países se comprometem a cumprir essas metas. E se não cumprimos essas metas? Bom, não queremos pagar para ver, não é mesmo? Faz alguns anos
que as reuniões do Fórum Econômico Mundial pulsam a necessidade de trabalhar-se forte e urgentemente em torno do E, de environmental, ou meio ambiente, e do S, do social, ou social. E já há algumas pessoas propondo e provocando que a sigla ESG seja inserida a ela uma métrica a mais, o R, de resilience, ou resiliência. Sim, é preciso ser resiliente e insistir nessa pegada de gestão. Não vai ser fácil alcançar metas ousadas que temos para 2030, 2050, para que não sejamos algo menos em 2100. Em nosso pequeno universo cervejeiro, as políticas ambientais e sociais certamente trarão impactos na cerveja que teremos, ou não, no copo nas próximas décadas. O espírito colaborativo entre cervejarias e todo o seu entorno será fundamental. Eu sou, e creio que somos todos seres sonhadores, não? Naturalmente, porque sonhar é uma capacidade biológica. Mas às vezes parece que temos uma grandíssima dificuldade em imaginar as consequências dos nossos atos. Que ironia é essa falta de visão, considerando que vivemos num mundo tão tecnológico e globalizado e ainda assim somos algo cegos. Talvez melhoraríamos ao investir nosso tempo e energia em mais introspecção e reflexão, para recuperar nossa capacidade de simular situações, redirecionar antes de chegar ao abismo, antes de que não tenhamos outra saída, sonhar melhores caminhos para o futuro. De forma urgente, ainda nessa geração, ou cuidamos bem do planeta e do entorno, todos os seres vivos do entorno, reordenando tudo em uma coexistência não abusiva, ou não vamos durar. O planeta Terra fica e nós, pó. A Revolução Verde, o meu saravá. Muito obrigada. Saúde!